Olá pessoal, tudo bom? Nesse tema a gente vai conversar um pouquinho sobre consultoria interna de recursos humanos. Nada melhor do que a gente começar falando sobre um diagnóstico organizacional relacionado ao tema. Nesse diagnóstico a gente vai ter etapas, métodos e boas práticas que são determinadas e fundamentais para um bom diagnóstico. Vamos lá. Primeiro, qual é a importância do diagnóstico organizacional? O entendimento da situação atual. Como é que a empresa está? A área de recursos humanos é uma área vital para que as organizações funcionem cada vez melhor. E uma consultoria interna ela tem um papel de aconselhamento interessante. Então, vamos saber onde estamos. Depois, vamos direcionar isso em função das ações estratégicas que a organização possui. Além disso, revelar o quanto que a empresa está alinhada aos padrões de excelência que ela pretende e para onde ela quer evoluir, até onde a gente considera que a evolução é necessária e possível dentro daquela organização. Ainda dentro dessa importância, precisamos otimizar os recursos, definindo escopo e tempo de execução. Qualquer projeto de melhoria, e consultoria interna em recursos humanos não é diferente, se eu não sei o escopo, a abrangência do projeto que eu pretendo implantar, e se eu não tenho uma ideia do tempo de execução, o projeto vai ficar à deriva. Perde-se motivação, perde-se noção de continuidade e meta, né? O que a gente quer chegar. Mapear pontos fortes, é bom a gente saber que muitas das vezes a consultoria interna de recursos humanos vem buscar melhorar o desempenho, mas é óbvio que aquela organização tem pontos fortes. Mas também existem riscos, existem fraquezas, ameaças que traduzem em oportunidade de melhoria. Então, visualizar o que é positivo e o que precisa ser melhorado. Fundamental, envolver os líderes e os gestores, não só na análise de problemas, quanto na construção conjunta de soluções. Engana-se o consultor interno de recursos humanos se ele achar que ele é o detentor de todas as soluções, ele é o dono da verdade. Não é. Sem usar as pessoas da equipe, as pessoas que atuam nos processos, dificilmente a gente vai ter um bom desempenho dentro do nosso projeto de consultoria interna. Vamos tratar um pouquinho sobre as etapas. Primeiro, coleta de dados. Fundamental, os dados têm que ser bem coletados, eles têm que ter um nível de acuracidade, de precisão, de exatidão muito assertivo. Depois, esses dados eu transformo em informação. Porque um dado solto, imagina que eu estou avaliando um projeto relacionado à rotatividade, turnover, relacionado à melhoria do clima organizacional. Se os dados nos quais eu estou me baseando nessa consultoria interna não têm acurácia, todo o meu desenvolvimento do meu projeto, das minhas melhorias vai ficar frágil. Depois eu transformo isso em informação, de acordo com o que eu planejo no projeto. Depois eu posso comparar isso com benchmarks local ou de outras empresas. Às vezes do mesmo segmento é melhor, às vezes de outros segmentos pode ter o mesmo nível de riqueza de informação para a gente, mas é interessante a gente saber, até porque olhando os benchmarks, eu posso não estabelecer metas absurdas, ousadas demais e impossível de serem alcançadas. E por fim, eu tenho condição de fazer proposição de melhorias. Essas são algumas das etapas. Como eu posso coletar esse dado? Pode ser por meio de entrevista, junto aos envolvidos no processo, pode ser por meio de questionário que eles preencham, quer seja autopreenchimento, quer seja o próprio entrevistador coletando dados junto e preenchendo o questionário, pode ser uma análise documental. Muitos processos, inclusive, a gente pode usar mais de um método de coleta de dados e até uma observação direta. Imagina se você quer ver alguma coisa relacionada a clima organizacional, o nível efetivamente de empatia que existe entre as pessoas, daquele senso de ajuda mútua. Então, você convivendo no dia a dia daquela empresa, a mera observação visual pode ter tanta valia quanto uma entrevista. Lembrando que numa entrevista, outros fatores podem mascarar o resultado daquela entrevista. Será que o colaborador ele se sente totalmente à vontade de falar sobre coisas que ele considera que não estão muito adequadas? Se da alta direção não vier
uma orientação de que é para ser sincero, de que a gente precisa comentar de fato o que é percebido, a própria entrevista pode ser maculada nesse processo. Então é interessante, às vezes, combinar métodos distintos de coleta de dados para ter uma análise mais aprofundada e mais real. Na definição do escopo da abrangência, quais áreas, processos e temas serão abordados? Muitas das vezes, um projeto de consultoria interna de recursos humanos, não vai contemplar todos os processos da empresa, todas as áreas. É uma prática relativamente comum você escolher uma área naquela empresa e aplicar o diagnóstico. Eu já fiz isso em empresas de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, porque você começa contemplando a empresa toda dentro do escopo. Se a sua metodologia não estiver muito assertiva, você vai jogar tempo, dinheiro e energia fora. Então faz um bom balão de ensaio numa determinada área, talvez pegando uma área que tem o melhor desempenho, dito naquele momento, uma outra que tem um desempenho que merece ser melhorado, e vai fazendo um acompanhamento para depois, com o método validado, você aplicar nas demais unidades ou áreas ou processos. Garanta profundidade nos pontos realmente relevantes. O tempo é um recurso esgotável, é um recurso finito. Então, para um diagnóstico ser objetivo, ser conciso, eu preciso atacar os pontos importantes, os pontos relevantes. E, óbvio, evite mudanças durante o processo. Senão você pode perder credibilidade internamente. As pessoas podem começar a achar que o projeto está sem rumo, a sequência não está bem definida, eu não sei qual é o próximo passo. Então, é legal manter uma disciplina e manter uma padronização. E o tempo, que a gente falou de quanto é importante eu limitar bem o tempo. Estabelecer prazo facilita a organização das etapas. Etapa 1, etapa 2 não significa dizer que não teremos atrasos, mas eu tenho que gerenciar a utilização do tempo como recurso em função da efetividade que eu espero para o projeto. Garanta a definição de cronograma realista. Óbvio que determinados projetos eles têm um grau de subjetividade que muitas das vezes esse cronograma ele não fica perfeito. Ok, a gente pode fazer ajustes, mas é importante que essa linha do tempo ela tenha uma base racional. Já se errar, erra por pouco, né? Não fica estabelecendo cronogramas nem tão audaciosos e nem tão morosos que podem potencializar a falta de motivação. O prazo acordado com os gestores, desde o início, vai evitar problemas de relacionamento, conflitos e até mal-entendidos. O projeto dura até quando? E as outras atividades? Lembra que às vezes eu estou num projeto de consultoria na área de gestão de pessoas, de recursos humanos, de pessoas e culturas, terminologias mais recentes para a área de recursos humanos. E muitas das vezes a rotina continua. Então eu tenho que saber que aquele recurso finito ali das equipes, que tem que dar conta da rotina, eles têm que acumular a rotina com todo o desdobramento do novo projeto. Então, disciplinar efetivamente o cumprimento do cronograma previsto é uma boa medida para que o projeto alcance os resultados pretendidos. E na hora de comparar com as melhores práticas, com as práticas de referência, quais são os métodos, processos ou ações amplamente reconhecidos como eficazes dentro de um setor, de uma área, de um segmento? E eu vou usar isso como referência para balizar o meu projeto de consultoria interna em RH. Bom, uma outra empresa semelhante a mim ou com uma característica semelhante, pode ser um outro segmento. Eu posso comparar uma indústria alimentícia com uma indústria farmacêutica. Eu posso comparar uma empresa de prestação de serviço que vende pacote de viagens com outra que vende atrativo turístico. São coisas relativamente semelhantes, não são idênticas, mas que poderão servir de base. É importante ter essa maleabilidade, porque às vezes esse benchmark é mais rico do que uma empresa efetivamente do meu segmento. A comparação é fundamental. Vamos identificar quais são os processos a serem avaliados, vamos fazer o levantamento da prática atual. Lembre-se, pessoal, é importante valorizar o que já existe. Aquela organização, ela já opera. Então não adianta, às vezes, um projeto de consultoria, não é chegar lá e dizer assim, isso aqui é uma terra arrasada, tudo que foi feito até hoje nada presta, jogo tudo fora e vamos começar do zero. Não. Muitas das vezes, as práticas atuais, com ajustes, com melhorias, podem dar um caminho melhor, alcançando um resultado mais efetivo do que recomeçar numa nova roupagem, com tudo diferente. Comparar com os benchmarks e com as boas práticas, para você ter um balizamento.
Identificar, obviamente, as lacunas, os famosos gaps, por que eu não alcancei aqui, por que eu não desempenhei e alcancei a performance que eu gostaria aqui nesse momento, como é que eu vou efetivamente propor as melhorias. Esse encadeamento aqui, ele é fundamental para que o projeto transcorra da melhor forma possível. O que é requerido agora para uma equipe de diagnóstico? Primeiro, tem que ter um conhecimento técnico mínimo sobre o assunto. Óbvio que muitas das vezes a equipe designada para esse projeto de consultoria interna na área de gestão de pessoas, ela não é tão especialista quanto o cliente final. Não é necessariamente um problema isso. Se ela tiver uma visão geral daquele contexto, sob o ponto de vista técnico, pelo menos para saber, será que tem uma legislação específica sobre o assunto? Tem uma norma técnica que trata? Qual é uma boa prática do setor? Qual é o conhecimento tecnológico que está intrínseco àquele projeto? É importante que a equipe tenha esse conhecimento. Entendimento claro das atividades. É importante que toda a equipe do diagnóstico saiba claramente onde se pretende chegar. Qual é a objetividade nos resultados? A gente quer alcançar o quê? Quais são as metas estabelecidas? Administrar o tempo. É fundamental, em dado momento, que o acompanhamento do cronograma, a evolução entre as etapas do projeto sejam mensurados. De novo, o projeto não precisa ser perfeito. Eu posso ter um ajuste aqui, outro acolá, atrasar uma semana aqui, atrasar uns dias ali. Isso acontece. Mas é importante que eu gerencie essas fases e esse acompanhamento cronológico. E, obviamente, o conhecimento no formato de entrega do resultado. Ficou claro para todo mundo? Era essa a expectativa na entrega do resultado? E quais são os famosos resultados? Primeiro, identificar as oportunidades que podem vir na forma de gap, podem vir na forma de desempenho inadequado perante o que a gente espera. Isso pode ser uma base para a definição de bons objetivos, de objetivos que venham a trazer melhoria. E o apoio à tomada de decisão. Lembrando que lá no início, a gente pegou dados, transformou em informação, para depois essa informação, a partir de um bom gerenciamento, ela se traduzir nas decisões estratégicas, táticas ou até, por que não dizer, operacionais da organização. Agora, vamos dar um exemplo prático. Imagina uma consultoria de RH avaliando o sistema de gestão do desempenho e clima organizacional. Já até falamos um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá. Quais foram as etapas realizadas? Primeiro, boa coleta de dados. Quais foram os métodos usados? Entrevistas com os líderes, a aplicação de um questionário que visou avaliar clima, pode ser anônimo esse questionário para facilitar. Análise documental, existem políticas de recursos humanos, existe política de benefícios, existe política que avalia, em certa medida, mesmo que indiretamente, o clima organizacional. Observação direta das reuniões de feedback. Por exemplo, será que está havendo pedido de demissão voluntária daquela empresa? Isso pode ser provocado, efetivamente, por uma insatisfação em relação ao clima. Na análise das informações relacionadas ao clima, que é o objeto-alvo do nosso projeto, será que os colaboradores relataram a falta de reconhecimento e feedbacks inconsistentes? É muito difícil que o líder e o gestor saiba como aplicar o feedback, quer seja dando elogios, quer seja solicitando melhorias de desempenho. Comunicação interna percebida como deficiente. Será que a empresa, as pessoas lá dentro falam, olha, a gente não sabe das coisas direito, a gente é o último a saber de determinadas mudanças? Isso impacta muito. E a alta rotatividade? Ela pode ser resultado decorrente de um clima organizacional insatisfatório. Ainda na análise das informações, agora olhando a gestão de desempenho. Como é que as avaliações de desempenho estão sendo realizadas? Uma vez ao ano, tem uma devolutiva estruturada? Se não tem uma devolutiva estruturada, isso pode ser pior. Falta de critérios claros na avaliação. É óbvio que as pessoas conversam dentro da organização. Então, é muito comum o liderado dizer assim, poxa, eu gostaria de ter feedback, eu gostaria que houvesse clareza na minha avaliação de desempenho. Quais são as minhas metas? Como é que eu posso performar melhor o meu cargo? Supervisores, às vezes, não têm a capacitação para aplicar esses processos com a eficácia requerida. Cabem ser treinados, cabem ser melhor desenvolvidos, sob o ponto de vista, de novo, o papel fundamental da consultoria de recursos humanos.
E aí, na hora de comparar com melhores práticas, você pode ver a frequência da avaliação, os feedbacks e a capacitação dos líderes, a situação atual e as melhores práticas que você pode adotar, quer seja de forma contínua, estruturada e regular, ou um treinamento contínuo. Essas ações, elas poderão dar bons resultados para o seu diagnóstico. E algumas recomendações propostas: implantação de um ciclo trimestral de avaliação de desempenho, com metas claramente definidas, capacitação dos líderes, não só para a gestão de equipe, como para fornecer feedback, e reformulação da política de reconhecimento com foco em resultados e atitudes, e criação de um canal de comunicação. Repara, nós analisamos os dados, vimos o que existia, estamos propondo melhorias a algumas coisas já existentes ou a serem elaboradas pela organização. O que se espera desse projeto? Aumento de engajamento e motivação, que vai gerar aumento de produtividade, redução do turnover, da rotatividade, melhoria dos famosos KPIs, os indicadores de produtividade e clima, e, obviamente, o fortalecimento da cultura da empresa de alto desempenho. Ok, pessoal? Espero que a gente tenha conseguido conversar bem sobre diagnóstico organizacional na área de recursos humanos. Grande abraço a todos, bons estudos e revê-los em breve.